Entramos no segundo tema dessa aula, que é o manejo clínico e avaliação pré-operatória do paciente. Todo mundo está esperando de cirurgia o que? É sangue, né? Ver, trauma, dente incluso, sangue espirrando. Mas antes disso acontecer, que vai ser nos próximos módulos, né? A gente tem que falar um pouco sobre gente doente, sobre doença. Né? Para quê? Para a gente atuar de forma adequada no nosso paciente. Então, um dos principais pontos da avaliação é o estado físico geral do nosso paciente. A Associação Americana de Anestesiologistas, ela categoriza os pacientes em estágios que variam de 1 a 6, de acordo com algumas morbidades que o nosso paciente possa apresentar. Eu já adianto para vocês que a maioria dos pacientes que a gente atende em ambulatório são categoria ASA 1, ASA 2, eventualmente ASA 3. Tá? Acho que vale a pena perder 10 minutos para ler esse quadro. Tá? ASA 1 e ASA 2, né? ASA 1 paciente saudável, ASA 2 doença sistêmica leve sem limitação funcional e ASA 3 doença sistêmica grave com limitação funcional. Tá? Esses pacientes são aqueles que vão eventualmente nos procurar e são os pacientes que a gente vai tratar, e se fosse para apostar em alguma coisa nesse sentido na prova, seriam essas três categorias. Tá? Dentro desse tópico de doenças, nós vamos ter as doenças cardíacas. Tá? A gente vai ter doença da artéria coronária, os pacientes com síndromes coronarianas agudas, esses não devem ser submetidos à cirurgia não cardíaca. Esses pacientes devem ser encaminhados ao seu médico para obter um parecer médico que vai orientar a atuação ou em ambulatório ou em nível hospitalar como monitorização. Tá? A doença da artéria coronária pode resultar em angina estável ou em uma das síndromes coronarianas agudas. Tá? A angina estável é aquela que se caracteriza por quê? Dor pré-cordial, dor no peito, né, ao esforço, e se irradia para o braço esquerdo. Pescoço e mandíbula é aliviada pelo repouso ou pelo uso de nitroglicerina sublingual. Tá? Então, essa é a angina estável. Tá? A síndrome coronariana aguda, angina instável e infarto no miocárdio, são tratadas da seguinte forma. A urgência, tá? Administração concomitante de oxigênio por máscara, nitrato sublingual ou intravenoso, morfina para dor, é uma síndrome dolorosa, tá? E reduz também o débito simpático, e o AS via sublingual na dose de 325 miligramas, tá? Ou a aspirina infantil. Nos últimos anos, o tratamento tem sido radicalmente modificado. Nos últimos anos, que eu digo, é do final da década de 90 para cá. Tá? Antigamente, se preconizava que tinha que esperar pelo menos meio ano para tratar um paciente que tivesse tido um infarto agudo do miocárdio. Hoje em dia, esse tempo pode ser reduzido para até 6 semanas, tá, pessoal? 6 semanas. Essa é uma alteração importante, sublinhem isso, tá? Trouxe porque é uma alteração dos protocolos aí. Claro que sempre a gente vai entrar em contato com o médico do nosso paciente e vai obter um parecer. Tá? A insuficiência cardíaca congestiva é outra condição cardíaca que cursa com um débito cardíaco inadequado. A insuficiência cardíaca compensada, ela seria uma contraindicação para intervenções cirúrgicas eletivas de acordo com a estratificação por classe funcional. Então seria uma contraindicação relativa. Tá, pessoal? Porque se a insuficiência cardíaca for leve e ela estiver compensada, eventualmente você pode atender o paciente ambulatorialmente normal sob anestesia local. Tá? Os objetivos primários do tratamento são reduzir a pós-carga e aumentar a contratilidade cardíaca. Os tratamentos geralmente envolvem inibidores da enzima conversora de angiotensina, captopril, lisinopril, ramipril, diuréticos, pode ser furosemida ou hidroclorotiazida, e beta-bloqueadores, metoprolol, carvedilol, atenolol, e digitálicos para aumentar a contratilidade. Tá? Nesses casos, nos casos dos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, eles devem manter os seus medicamentos habituais. Então a gente não suspende nenhuma droga, muito menos drogas que atuam em doenças cardíacas por conta própria, tá, pessoal? Não se suspende nada. A valvopatia cardíaca, ela pode ser por uma regurgitação aórtica ou insuficiência aórtica, que podem ser secundárias a uma cardiopatia reumática, uma válvula bicúspide protética, endocardite ou doença de raiz da aorta. Se manifesta por edema pulmonar
hipotensão e insuficiência cardíaca congestiva. O objetivo é reduzir a resistência vascular periférica pelo uso de beta-bloqueadores, pelo uso de bloqueadores dos canais de cálcio ou inibidores de enzima conversora de angiotensina, tá, pessoal? Então, os pacientes portadores de valvopatia vão apresentar geralmente estenose, insuficiência ou regurgitação. E a endocardite infecciosa é a principal causa de deformidade das válvulas cardíacas, eventualmente requerendo a substituição dessas válvulas por válvulas protéticas. Tá? As indicações para profilaxia antibiótica da endocardite. Isso aqui é importante, isso vem caindo. Houve uma mudança nos protocolos em 2007, então, hoje em dia, muitas das condições que antigamente se fazia profilaxia, hoje em dia já não são mais indicadas, tá? E elas se resumem hoje a isso aqui, ó. Válvula cardíaca protética, pacientes transplantados que desenvolveram valvopatia, tá? A endocardite prévia e doença cardíaca congênita, tá? Não sendo esses casos, a profilaxia não é mais recomendada para outras doenças congênitas cardíacas, tá? E são essas aqui. Doença cianótica não corrigida, incluindo shunts e condutos paliativos, condutos temporários, tá? Defeito cardíaco completamente reparado com material protético ou qualquer tipo de aparato que tenha sido colocado durante 6 meses após o procedimento. Por que 6 meses? Porque 6 meses é o tempo em que geralmente ocorre a endotelização do dispositivo, tornando esse dispositivo mais resistente à infecção. Tá? E na doença cardíaca congênita reparada, se o defeito remanescente ainda não tenha sido endotelizado. Tá? Houve o reparo da doença, mas não houve a endotelização adequada. Aí está indicada a profilaxia. Não? Pô, então anota. Então anota isso aí, porque isso aí é importante, tá? Aqui, ó, as condições. Isso aí está no livro do professor Eduardo Dias de Andrade, tá? De terapêutica também. Mas tem lá. Eu acho que tem um quadro, pessoal. Não tem um quadro aí? Espera aí, Natasha, não fotografa não. Vou passar o quadro. Acho que tem um quadro aqui. Aqui é só para ilustrar como é que acontece as vegetações nas válvulas cardíacas e como é que elas ficam suscetíveis à adesão bacteriana, tá? Então, o fluxo alterado faz com que haja exposição subendotelial. Essa exposição tem carga negativa em que se aderem plaquetas e nessas vegetações se aderem as bactérias. Tá? Não tem isso também? Falhou. Tem um quadro. Depois fotografa o quadro que o quadro resolve tudo. Tá? Procedimentos odontológicos. A profilaxia está recomendada naqueles procedimentos que envolvam manipulação de tecido ou região periapical ou perfuração da mucosa. Os que dispensam a profilaxia, ó, onde não precisa usar antibiótico. Aplicação de anestesia em área não contaminada. Tomadas radiográficas, parece meio óbvio, mas é dispensado. Tá? Próteses removíveis ou aparelhos ortodônticos. O ajuste do aparelho ortodôntico. A remoção simples dos dentes descidos e o sangramento por trauma do lábio e da mucosa oral. Óbvio, uma vez que traumatizou, você não faz mais profilaxia, já cortou, já houve contaminação, já houve exposição, exato. Tá? E uma observação importante, a colocação de piercing na boca ou lábio é considerada de risco para endocardite infecciosa. Agora, eu quero ver você ir lá no cara da tatuagem e perguntar para ele se ele faz profilaxia com amoxicilina 1 hora antes de colocar o piercing no lábio, né? Difícil. Aí, ó, fotografa esse quadro aí que... Esse quadro ajuda bastante. Qual? Essa. Esse aqui é o primeiro. Essa foi? Aí. Essa. Aí. Deu, pessoal? Aí. Só que eu não vou perder tempo com vocês, porque isso aqui já está mais do que falado, vai ser falado de novo na farmácia, tá? Mas, assim, profilaxia padrão, tá? Amoxicilina 2 gramas, tá? Ou 50 miligramas por quilograma, se o paciente for pediátrico, 1 hora antes por via oral.
Tem? Tô vendo aqui, ó, assim, na página 7. Mas não é o quadro, né? É só textual. Tá, tudo bem, não tem problema. Isso. Mas o quadro não dá pra ver. O quadro é bom. Aí tem tivemos a primeira escolha. Só prestem atenção nesse quadro, porque esse quadro está certinho. Eu tirei do artigo original da American Heart Association, tá? No livro, se não me engano, tem alguma coisa errada quanto à dosagem de azitromicina aqui, tá? 15 miligramas por quilograma para paciente pediátrico. Tá bom, pessoal? Então, aí, resumindo, profilaxia indicada apenas em pacientes de alto risco, aqueles que têm risco para lesões valvares e em procedimentos que causem bacteremia transitória. Aqueles procedimentos que não têm sangramento, que não causam bacteremia, não é necessário. Tá bom? Sobre próteses valvares cardíacas ainda, as próteses mecânicas sempre exigem anticoagulante, isso é importante, tá? E nas biológicas, a anticoagulação é utilizada apenas durante 3 meses, tá? Essas próteses são suscetíveis à endocardite, falha, destruição eritrocitária e formação de tromboêmbolos, tá? Se houver necessidade de suspender o anticoagulante, que geralmente é a varfarina, isso tem que ser conversado com o médico, mas só vai ser feito naqueles casos em que o risco de sangramento for maior. Tá? Por exemplo, extrações múltiplas. Exodontia simples, dependendo do INR, hoje em dia a gente não suspende mais a varfarina. Tá? Procedimentos limitados, exodontias unitárias, a gente não faz mais suspensão. Tá? As arritmias cardíacas comprometem o débito cardíaco, tá? E as intervenções eletivas devem ser adiadas sempre que os pacientes apresentarem arritmias ventriculares. Existem algumas arritmias que são contraindicações absolutas aos vasoconstritores adrenérgicos, a adrenalina principalmente. Tá? Uma delas é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é um tipo de arritmia para a qual está contraindicado o uso de adrenalina. Tá, pessoal? Hipertensão arterial é um capítulo à parte e ultimamente mudaram os parâmetros diagnósticos para hipertensão. Eu estou trazendo o que está na bibliografia, isso não é atualizado, isso mudou o ano passado, se não me engano, mas eu estou trazendo para vocês o que está no livro. Tá? Então, como é que a gente diagnostica a hipertensão arterial? São 2 ocasiões distintas em que a aferição na pressão sistólica ela dá superior a 140 milímetros de mercúrio ou a pressão diastólica, repara, ou pressão diastólica superior a 90 milímetros de mercúrio. Tá? Ela é um dos motivos mais frequentes de adiamento de cirurgias eletivas. Tá? E quando a etiologia não é conhecida, o que é a maioria dos casos, se chama de hipertensão arterial essencial. Hipertensão essencial, a gente não conhece a etiologia e é a maioria dos casos. Tá? A hipertensão arterial secundária, ela resulta de uma doença, de uma patologia conhecida. Por exemplo, doença renal, síndrome de Cushing, a gente vai ver mais para frente o que é síndrome de Cushing, síndrome de Crohn, que é hiperaldosteronismo, não é doença de Crohn, tá, pessoal? É diferente, é síndrome de Crohn. Feocromocitoma, que é um tumor de suprarrenal, hipertireoidismo, regurgitação aórtica e uso de determinados medicamentos. Tá? Então a gente tem aqui as classes de pressão arterial, tá? As classes de pressão e os estágios de hipertensão. Tá? Normal seria o paciente de pressão sistólica menor que 120 e diastólica menor do que 80. Entre 120 e 139 e 80 e 89 de diastólica seria um estágio de pré-hipertensão. Tá? E hipertensão a partir de 140 e 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica. Os outros 2 estágios são hipertensão arterial 2 e hipertensão arterial no estágio 2 e a urgência hipertensiva, que é caracterizada por um aumento acima de 180 milímetros de pressão sistólica ou 110 da pressão diastólica. Tá? Urgência hipertensiva, então, exige um encaminhamento para um médico o mais cedo possível. Por quê? Para a gente evitar o potencial de emergência hipertensiva e lesão de órgãos-alvo, lesão de órgãos terminais, por exemplo, AVC, insuficiência renal aguda e isquemia miocárdica. Tá? A urgência hipertensiva,
ela não tem manifestação de sintomas. Tá? A gente vai atender nosso paciente e afere a pressão, a sistólica está acima de 180. Só que ele está tranquilão, está numa boa. Não está tendo ainda lesão em órgão terminal, mas pode haver. Então esse paciente tem que ser encaminhado ao médico. Diferente de emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva é a elevação da PA acima daqueles limiares de 180 para sistólica e 110 para diastólica, associada já à lesão de órgão terminal, com encefalopatia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e insuficiência renal. Esse paciente tem que ser transportado imediatamente ao pronto-socorro para controle dos níveis tensionais. Tá? Cirurgias eletivas devem ser adiadas quando ocorrem urgências ou emergências hipertensivas. Se houver necessidade de intervenção imediata, o paciente ou está com dor, ou está com infecção, tem risco de vida, isso vai ser feito em ambiente hospitalar, com monitorização, com sedação venosa ou anestesia geral, com o médico assistindo o procedimento o tempo todo. Tá? Tratamento dos estágios 1 e 2 de hipertensão, existem uma infinidade de medicamentos. Então, o tratamento ele é individualizado para cada paciente e a gente tem que conhecer os medicamentos que são utilizados, porque existem inúmeras interações farmacológicas. Tá? Não é o objetivo desse módulo, mas é trazer para vocês que existem interações. Tá? E, importante, o controle inadequado da dor durante a intervenção é muitas vezes responsável por picos de hipertensão. Tá? O paciente sente uma dor súbita e inesperada. Imediatamente existe um aumento do nível pressórico. Tá? Nesses casos, a melhor solução é o quê? Aumentar a analgesia. Tá? Uma anestesia eficaz e bem aplicada é a melhor solução para esses casos. E para isso a gente precisa utilizar uma solução anestésica adequada, de preferência associada a um vasoconstritor. Tá? Questão 3, então. Segundo Sones, Fazio e Feng, em 1996, a hiperplasia gengival é considerada um efeito colateral comum de quais medicamentos antihipertensivos? A gente está falando em hipertensão, essa questão é uma questão antiga, tá? E a gente sabe que existem alguns medicamentos que causam hiperplasia gengival, medicamentos usados para hipertensão. Tá? E a gente tem aí, na alternativa A, diuréticos da tiazida, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, inibidores da enzima conversora, aqui viria conversora de quê, né? De angiotensina. Todas as questões que eu trago para vocês são copiadas ipsis literis das fontes em que foram tiradas, tá? Então, aqui faltou enzima conversora de quê, né? Talvez de angiotensina. E bloqueadores dos canais de cálcio. A resposta correta não está no material de vocês, mas a resposta correta é a letra E, bloqueadores dos canais de cálcio. Nifedipina, amlodipina, esses medicamentos que causam hiperplasia gengival. Tá? Eu acho que a Pério fala um pouco sobre isso também, né? Fala, bloqueador de canal de cálcio, anticonvulsivante, ciclosporina, essas coisas, né? Outro grupo de pacientes que tem procurado cada vez mais o cirurgião dentista são as pessoas que têm marca-passo cardíaco ou desfibrilador cardioversor implantado. Tá? São equipamentos que mantêm a pessoa viva, mas tem algumas complicações. E as complicações são mais voltadas à cirurgia hospitalar. Tá? Nesses pacientes, o eletrocautério monopolar ele é contraindicado. Bisturi elétrico, tá? E o bipolar pode afetar o desfibrilador cardioversor, mas em uma menor proporção. Então, talvez ele possa ser utilizado com cautela. Tá? Para todos os pacientes, tem que ter disponível ao lado da mesa cirúrgica um desfibrilador automático ou um desfibrilador externo para que para qualquer eventualidade possa ser feita a cardioversão desse paciente. Tá?